Muito bem, pessoal. Eu vou postar as resoluções, as explicações. Lembrando que são explicações bem rápidas, né? Até mesmo porque quem faz o curso de exatos está buscando uma orientação bem rápida, porque tem um volume muito grande de matéria para estudar. E né, são sempre matérias que demandam muito tempo demandam um tempo maior para para você entender, para você absorver. Né? Você tem que ir somando aquele conjunto de técnicas para poder né, digerir todo o material de exatas. Aqui a integral, depois eu vou explicar, né, postar um vídeo explicando o que são integrais. Basicamente, integral é uma soma de áreas e regiões, né, sob uma curva. E aqui você veja que o símbolo, né, o símbolo de integral, ele lembra um S. E é justamente isso, de soma. Nesse primeiro exercício aqui, bem trivial, o que eu fiz? Tem aqui a integral de raiz de 2dx, e a gente tem essa propriedade aqui, né, que diz que a integral de uma constante, o a aqui está representando uma constante, vezes uma função, o diferencial de uma função, a gente coloca a constante para fora, né, e resolve a integral, certo? E foi exatamente o que a gente fez aqui, tá joia? Foi exatamente o que a gente fez. Então, a gente colocou... Eu nem precisava de ter reescrito essa raiz. Na verdade, o que eu fiz aqui foi reescrever essa raiz. Mas, né, já é um hábito a gente reescrever a raiz, né, mas não precisava mesmo, né? A gente pode reescrever uma raiz como um expoente fracionário, tá? E assim eu fiz, né? A constante vezes a função, no caso aqui a variável já, né? Mais uma outra constante, né? E depois, mais para frente, eu vou explicar o surgimento dessa constante aqui. Aqui na segunda integral, a integral de π ao quadrado dx, é a mesma coisa. Π funciona como como uma constante. E é da mesma forma, né? É da mesma forma. Agora a gente vai usar na próxima integral, a gente vai usar aqui, né? A gente vai usar esse argumento aqui. O que é esse argumento? Ele mostra pra gente que a integral de uma variável elevada a determinado expoente, a gente consegue resolver fazendo a variável, né? Com o expoente somado a 1 sobre esse valor desse expoente mais 1. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha, ó, a soma, a integral de x à quinta dx é igual a x, tá? 5 mais 1 sobre 5 mais 1. Então, a solução dessa integral ficou x à sexta sobre 6 mais uma constante. Essa constante, ela sempre vai aparecer em todas as soluções, tá bom, gente? E aqui também, né? Você vê que aqui, nessa outra integral aqui, eu já usei as duas técnicas. Veja que eu reescrevi 6x, raiz de 6x, tá? Separei aqui as duas integrais, coloquei a constante aqui para fora, tá? Reescrevi 6, né? Reescrevi raiz de 6, posso usar isso sim, tá, gente? Porque eu tenho 6 vezes x, tá? Então, isso aqui é uma propriedade de raiz, tá joia? Então, eu reescrevi a raiz na forma de expoente, tá? Coloquei para fora. Reescrevi também a variável na forma, né, de expoente fracionário, coloquei para fora, tá joia? E resolvi apenas a minha variável. Resolvi apenas a minha variável. Então, ficou 6 raiz de 6x vezes x elevado a 1 sobre 2 mais 1, né? E aqui, ó, veja que a propriedade que eu usei aqui, né? Raiz de AB é igual a raiz de A vezes raiz de B, tá joia? E aqui também eu escrevi essa outra propriedade aqui só para vocês, né? Raiz de A pode ser reescrito em A sobre 1 sobre 2. No caso aqui, né? No caso, né? Aqui é raiz quadrada, mas qualquer valor, é lógico, né? E aqui tá faltando ainda aqui o mais C,
né? Que eu esqueci de escrever aqui. E aí, somando, né? Usando aqui a soma, né, de expoentes fracionários, eu encontrei raiz de 6, né, vezes x elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Reescrevendo aqui da maneira correta, né, fazendo aqui também a propriedade de fração, né, eu multiplico aqui a divisão por uma fração, eu escrevo, né, como eu reescrevo isso aqui como a multiplicação do inverso disso aqui. Então, eu coloquei 2 sobre 3, então ficou raiz de 6 vezes 2 sobre 3, porque eu inverti isso aqui, tá? Elevado a 3 sobre 2. E ficou, né? Ficou 2 vezes raiz de 3, aí voltei, né? Aqui a gente voltou para dentro, né, para dentro da integral esse valor aqui. Tá joia, gente? Tá ok? Por quê? Porque aqui, né, é raiz quadrada de x ao cubo. E aqui é raiz quadrada de 6. Tá legal?